Então, só para recapitular, quem começou hoje, sejam bem-vindos, tá? Nossa aula é sobre a fisiopatologia da voz, que envolve todo um estudo das doenças que acometem o aparelho fonador, tá? Então, precisamente, essa segunda aula, ela foi para recordar aí algumas informações anatômicas e funcionais desse aparelho, tá? Então, nosso plano de ensino, ele traz uma priori um conhecimento a respeito do funcionamento normal desse aparelho fonador, tá bom? Então, aqui o que a gente tem que compreender e levar em consideração, porque a nível de avaliação futura, vocês têm que fazer avaliação de palpatória, vocês têm que fazer vários tipos de avaliações, e essa é muito importante. Por quê? Porque eu tenho que saber onde localiza-se a minha laringe, né, relacionada ao pescoço. Tá? Então, isso aí é de suma importância saber. Então, voltando aqui para essa questão anatômica, né, a estrutura da laringe, ela envolve músculos, envolve membranas, envolve tecidos conectivos, né, e a sua principal função é respiração, fonação e proteção das vias aéreas. Todo esse controle nervoso dela vem do tronco cerebral, tá? As partes vitais e as partes aqui fonatórias a gente vem relacionado com o 10º par, do 12º, 11º, e assim, depois a gente vai ver essa parte de inervação. Enfim, o comprimento da laringe adulta, ela chega a 5 centímetros, entre 4,5 a 5 centímetros, tá? Na mulher, ela é um pouco menor, tá bom? Do que o homem. Então, essas são informações simples que a gente tem que levar em consideração e que esse material já está disponível para vocês, tá bom? Então, no pescoço, a gente tem que entender que existe ali umas vértebras cervicais e ela vai estar posicionada entre a vértebra C3 e a vértebra C6. Ok? Então, vamos lá. Essa estrutura por si só, ela tem que ter toda uma atividade funcional para ela se caracterizar uma ação secundária, que é a fonação, né? Então, quem faz todo esse aparato funcional são os músculos. Eles são responsáveis por movimentos no nosso corpo. E para falar não é diferente, porque nós precisamos de músculos, né, para poder emitir o que nós estamos fazendo agora, conversando, falando, beleza? Então, assim, mas para que esses músculos tenham precisão, eles precisam estar conectados a uma estrutura. E essa estrutura são as cartilagens, tá bom? Então, essas cartilagens, elas são pares e também são ímpares. Então, a gente tem aqui em total de 9 cartilagens que são responsáveis por essa estrutura do corpo da laringe, tá? Então, eu tenho cartilagens que elas se dividem e atendem tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Então, elas são chamadas de cartilagens pares, tá? E tem umas que também atendem tanto o lado quanto o direito, mas elas são unidas, tá? Então, elas são ímpares, ok? Então, assim, nas pares eu tenho aritenoides, corniculadas e cuneiformes. E as ímpares, a tireoide, cricoide e epiglote. Então, para a gente ter uma visão melhor, aqui é a questão histológica. Essa questão da histologia, eu vou dar uma passada, porque isso aqui vocês vão dar uma estudada depois naquele material que eu já deixei disponível na aula 2, e lá tem toda a informação, tá? De acordo com a sua histologia, acontece aqui também a propriedade fonatória, a melhoria e o envelhecimento que nós chamamos de presbifonia, por conta das suas estruturas. Todo o nosso corpo, quando passa por envelhecimento, ele vai perdendo suas propriedades, né? Então, aqui a gente tem uma razão muito importante para esses tipos de cartilagens ter a sua histologia formada por hialinas ou por elastinas, tá? Então, assim, essas diferentes cartilagens, ela tem aqui um importante papel na fonação, tudo bem? Ó, com o tempo, as hialinas, elas sofrem um processo de calcificação, tornando-se aí sujeitas a fraturas, tá bom? Então, isso aí, com o processo de envelhecimento, isso pode acontecer. No entanto, as elastinas não se calcificam. Então, graças a Deus que as elastinas não se calcificam,
tá? Então, o ápice e o processo vocal das aritenoides, elas são elastinas. A razão é essa que a gente não fica sem perder a nossa voz quando a gente envelhece, tá? Então, aqui a gente tem aqui uma imagem, né? Alguém está tentando entrar? É? Não, né? Qualquer coisa me avisa. Né? Uma imagem anatômica, né? E essa imagem a gente tem uma visão anterior e uma visão posterior. Imagem essas que vocês já conhecem muito bem, tá? Isso é só a nível de repassar, tá? Então, hoje eu não vou explicar, porque eu já expliquei na aula passada toda essa imagem. Então, aqui a gente reconhece uma epiglote, uma cartilagem ímpar. Aqui a gente tem aqui outra cartilagem ímpar e aqui a gente tem outra cartilagem ímpar. É importante observar que todas as cartilagens ímpares fazem parte do processo medial central da laringe, duas com visão anterior e uma com a visão fixação posterior. Tá aqui, ó, a epiglote. Bem aqui no ádito da laringe a gente tem a epiglote. Vamos passar, tá bom? O que é importante a gente entender? E existe uma localização, essa localização ela está acentuada no pescoço, entre a vértebra C3, né, que é a cervical, e a C6, tá? Mas isso aqui, com o processo do envelhecimento, esse posicionamento ele pode descer até a vértebra C7, tá? Razão é essa que quanto mais baixa a laringe ficar, mais grave vai ficar essa voz, tá? Isso com uma condição anatômica. Enfim. Como é que se divide essa porção laríngea, né? Porque as pessoas, quando vão fazer um diagnóstico, os médicos principalmente, eles relatam essa estrutura de acordo com a sua porção, né? A sua divisão. Então, aqui na divisão superior, onde a gente encontra acima das pregas vocais, do processo das pregas vocais, nós chamamos de região vestibular, tá? Então, aqui eu tenho toda uma visão da região vestibular, aqui eu tenho uma visão da região ventricular e aqui eu tenho uma visão da região infraglótica, tá? Então, se a gente levar em consideração, bem aqui nessa cavidade infraglótica, significa que antes da traqueia, vocês observam quando eu passo o mouse, né? Dá para verificar, né? Antes do anel traqueal, do primeiro anel traqueal, eu vou considerar isso aqui como região infraglótica. Deixa eu só Ilana, permitir a Ilana entrar. Jéssica, tá? Então, o que eu tenho que considerar quando eu for verificar uma ressonância ou um raio-x, né, do tipo? Então, eu tenho que verificar que eu vou visualizar o primeiro anel traqueal e nessas condições da laringe, até aqui essa região da prega vocal falsa e da verdadeira, eu vou ter aqui a região infraglótica, tá? Quando eu consigo visualizar a parte ventricular, eu estou verificando aqui aonde fica o posicionamento da glote, tá? E a parte superior a essa glote, eu tenho a parte vestibular. É assim que funciona. Então, se a gente observar aqui, ó, eu tenho dois pares de pregas ou rebordos, né, nos quais estão formando duas cavidades. E essas duas cavidades aqui, ó, cavidades, né? Cavidades. São as pregas vocais falsas. Logo abaixo dela, eu tenho pregas verdadeiras, com processo muscular aqui, ó, logo abaixo, tá? E abaixo dessas pregas vocais, eu tenho aqui toda a região infraglótica. Então, aqui, ó, na visão aqui da ressonância, a gente observa aqui bem bonitinho, né? Aqui toda a musculatura da língua, né? Olha, toda a musculatura da língua, a mioglossia da língua, o músculo da língua. Eu escura o espaço que não tem estrutura, né? Um espaço aéreo, ó, um espaço aéreo. Esse espaço aéreo ele se divide em porção superior, medial e inferior. Aqui nessa porção superior, eu tenho que compreender que nessa região posterior, nós chamamos de região faríngea, tá? Tem mais alguém querendo entrar? Não.
E nessa porção aqui anterior do pescoço, nós chamamos de região laríngea. Então, na anatomia, de frente eu visualizo a laringe, né? Por trás, posterior, eu visualizo a faringe, né? Então, a faringe se conecta posteriormente com a laringe. Olha que legal, tá? Então, aqui eu vou ter, ó, região, ó, laringofaríngea, né? Região orofaríngea e aqui região nasofaríngea. Aqui nessa imagem aqui é bem simplificado, ó. Orofaringe, né? Aqui, ó, né? Ui. Laringo, onde tem a laringe se conectando com o espaço, ó, com o espaço, laringofaringe, orofaringe e nasofaringe aqui nos seios paranasais. Tudo bem aí? E aqui a gente observa a pontinha da epiglote, bem aqui em cima, né? O processo aqui todo da valécula, né? O espaço valecular, olha que legal. E aqui a gente tem aqui bem o início aqui do ádito da laringe, tá? O orifício, a entrada, a abertura para a entrada do ar, ok? Então, vamos passar aqui, ó. Bem, como a professora mostrou ali, né? A nossa mucosa da laringe, ela forma ali de duas pregas bastante salientes, né? Constituindo aí, primeiramente, na sua cavidade superior, as pregas vestibulares, tá? Essas pregas vestibulares, elas são consideradas como pregas vocais falsas, elas não são as pregas vocais verdadeiras. E aqui na sua parte aqui mais inferior, a gente tem as pregas vocais verdadeiras, tudo bem? Então, isso é só uma configuração do que eu falei lá na frente a respeito das pregas vocais. Agora vamos entender como é que funciona isso. No semestre passado, nós vimos que nós vimos introdução à linguística. E nós vimos que a nossa fala, ela decorre de formadores da fala, que são os articuladores. Então, para se ter uma palavra, a gente precisa de articuladores, não é isso? E para se ter uma voz, nós precisamos de uma estrutura muscular também para se formar esse som, tá? Então, aqui o processo para a fonação em si, a gente pode traduzir como um som, né, que sai, né, dos pulmões e faz com que a musculatura que envolve a laringe fique vibrando, tá? Então, se a gente pensar assim, são sons que produzem, né, pela vibração das pregas vocais durante a passagem do ar proveniente dos pulmões, sendo imediatamente articulado na boca. Enquanto esse som não é articulado, ele não forma ali a palavra, né? Enquanto ele estiver ali na posição glótica, ele é simplesmente um som, tá? A partir do momento que ele se articula, ele começa a formar as palavras que constituem qualquer língua, beleza? A língua falada. E como acontece isso, né? A gente observa que existe formação de correntes de ar, que essas correntes de ar, elas vão dar origem aos sons. Só que os sons são muito importantes porque eles não dependem somente da musculatura infra da intrínseca da laringe, né? Ela também depende da musculatura, ó, respiratória, tá? Então, isso aqui é muito importante vocês compreenderem. Para o processo da fonação, eu dependo de uma corrente de ar que vai fazer com que as pregas vocais vibrem, né? E essa corrente de ar, quanto maior for, mais precisa vai ser a minha voz, mais limpa vai ser a minha voz, mais intensidade eu posso colocar, tá? Isso tudo por conta dessa corrente de ar. Mas quem é responsável por mandar uma corrente de ar com bastante pressão são os músculos respiratórios, principalmente constituído pela pressão que o diafragma dá sobre os pulmões, tá?
Então, isso aqui é uma coisa que a gente não pode esquecer. Aqui uma outra situação importante é como eles são formados, né? Os sons são formados ao longo da passagem, né, pela laringe, quando a corrente de ar faz vibrar as pregas vocais, ganhando uma diferente tonalidade conforme a posição e o grau de tensão que estas adotam nesse momento. Então, para produzir a voz, as pregas vocais vão se aproximar, vão se unir até elas serem separadas, ou seja, eu vou ter musculatura que vai permitir que as pregas vocais fiquem na linha mediana e quando esse ar chegar, a intenção do ar é separar uma da outra, porque é só com a coabitação de uma na outra é que o som começa a ser produzido, beleza? É que nem uma bexiga, quando você enche, que você estica a bexiga, né? Você vai imediatamente perceber acusticamente um som, né? E se você soltar a boca da bexiga, você vai perceber acusticamente só um sopro, tá? Mais ou menos assim que acontece. Eu preciso do ar e esse ar brigando para sair do orifício da bexiga, ele já gera ali um som, ok? Então, assim, quanto mais o som, né, quanto mais essas pregas vocais estiverem estiradas, mais o som vai ser agudo. Quanto mais elas estiverem relaxadas, eles vão ser graves. Isso a gente vai dar uma olhadinha melhor lá na frente, tá bom? Então, os sons, eles precisam de modulação. E a modulação, ela depende de indivíduo para indivíduo. É uma característica que cada pessoa traz. Ela é específica. Professora, fulano de tal imita fulano idêntica. Ixi, muito bem, mas a precisão é individual. Porque depende das estruturas que ele tem, do seu aparelho fonador, né? E principalmente da musculatura que está envolvida. Então, tem ali volume inserido, quantidade de massa, tonicidade. Isso aí a pessoa ela traz na sua identidade. A gente pode ter o mesmo tom, a gente pode estar na mesma intensidade, mas a nossa modulação ela é única, tá? Então, ela é muito específica, beleza? Então, os sons produzidos na laringe, eles são articulados pelas estruturas bucais, ótimo, articulação. Enquanto são som, eles estão ali numa estrutura que nós chamamos de fonte de som, né? Então, a fonte de som mesmo são as pregas vocais. A fonte do som são as pregas vocais. O que a professora explica, você pode ir anotando, né? Ó, fonte do som, pregas vocais. Onde acontece o som? Nas pregas vocais, é a fonte. A partir do momento que esse som sai dali, ele começa a passar por um canal que nós chamamos de filtragem, certo? Então, tudo que sai ali da fonte, das pregas vocais, a nível supraglótico, ele passa a ser chamado de filtragem. E esses espaços que tem ali aéreo que nós visualizamos, atuam nessa filtragem como caixa de ressonância, tá? Então, é tipo ali, espaço vazio, naquela região aérea superior, né? A faringe ali, orofaringe, né? Nasofaringe, e a gente observa que o som ele vai procurar um daqueles lugares para ele poder sair. E ali começa a ressonância daquele som naqueles espaços. Agora, aquele som, ele precisa ressoar e ele precisa ser transformado em palavras, ou palavras melódicas ou palavras faladas, né? Porque tem que ter algum sentido. A não ser se a gente não tiver, né, não falar, né? Ficar só aí é diferente, né? Então, o que que acontece? Nessas condições, ele sai do processo de ressonância e entra no processo articulatório. Agora eu vou pegar e vou produzir o que nós chamamos de fala, tá? Tudo bem? E aqui, olha, o processo que consegue articular as palavras, a gente tem aqui o processo inserido nas estruturas bucais, tá? Então, quer dizer, eu tenho aqui articuladores, eu acho que as crianças ainda lembram disso, né? Articuladores ativos, né? São eles que são os principais, ó. Eles que são responsáveis por articular as palavras. Então, eu tenho lábios, língua e aqui bochechas. Ai, professora, mas bochecha lá não aparece, porque aqui a gente está falando da modulação da voz. Então, os sons articulados precisam de
estruturas que estão na boca para acompanhar a modulação da voz. Certo? Tudo bem aí? Estão aí? Sim. Ai, Sim, beleza. professora, estamos... Tá, pensei que já tinha caído, eu estava falando sozinha. Então, vamos lá. O que nós vimos até agora? Nós vimos que o aparelho fonador, ele tem uma estrutura muito importante que é a laringe. Mas a laringe, propriamente dito, ela é o aparelho do sistema integrado, certo? Ela não é a fonte da voz. A fonte da voz mesmo são as pregas vocais, ok? Então, aonde a voz é produzida? Nas pregas vocais. E por que essa voz é produzida? Porque ela tem estrutura estriadas esquelética, que são os músculos. Sem músculo, não temos como produzir nada. Ok? Só que o músculo sozinho, ele não consegue ter fixação, ele não consegue ter estrutura, movimento, ele não consegue estirar, ele não consegue alongar, ele precisa de apoio. E o apoio que dá essa estrutura muscular são as cartilagens, certo? Então, se a gente observar essa vista posterior da laringe, a gente vai compreender com facilidade como é que funcionam esses músculos, tá? Então, se a gente observar, ó, eu estou aqui visualizando num sentido aqui espelhado. É como se eu estivesse me vendo na frente do espelho. Porque aqui nessa ponta, nós chamamos aqui, ó, tá vendo? O processo anterior. Então, aqui eu tenho o processo anterior, né, da face anterior, e aqui o processo posterior. Então, anterior, posterior. Se eu girar a imagem para lá, eu vou estar no sentido horizonte, para frente. Como ela está virada para mim, do jeito que eu estou vendo, vocês vão ver ela espelhada no caderno, ela está como se tivesse outra pessoa me olhando de frente, tá? Então, se ela está nesse sentido, né, espelhado, logo esse lado aqui vai ser o direito e esse lado aqui vai ser o esquerdo, porque ela está no sentido espelhado. Tudo bem? Nessas condições, eu consigo visualizar o seguinte: aonde está inserida as minhas pregas vocais? Aonde está inserida essa estrutura tão importante? Então, eu tenho que verificar o seguinte: existe um músculo que ele é o responsável músculo das pregas vocais, está bem aqui ele, ó, tá? Então, esse lado aqui, ele consegue mostrar o músculo que é o músculo do corpo fonatório, tá? Um processo fonatório e um processo que é de apoio, que não é fonatório, beleza? Então, o principal músculo vocal é o tiroaritenoide, porque ele compreende o corpo das pregas vocais, tá? Aí a gente observa que a gente tem ligamentos, né? Então a gente observa que essa estrutura superior, né, o músculo vai se inserir nela. E essa estrutura inferior, o músculo também vai se inserir nela. Então, essa maior estrutura ímpar, né, que fica bem na parte central do pescoço, lá da laringe, é a tireoide, né? Então, essa cartilagem, ela é a tireoide. Então, nessas condições, eu tenho que pensar na parte medial, central da tireoide, bem no processo anterior, eu vou ter a fixação aqui das pregas vocais, né? Eu tenho ligamento que conduz a musculatura aonde ela vai se inserir nas aritenoides. Ó, parte fixa e parte móvel. Aritenoide, né, de um lado e aritenoide de um outro lado. Tá bom assim? Então, esse processo da aritenoide anteriormente, nós chamamos de processo fonatório. E esse processo aqui lateralmente nas aritenoides, nós chamamos de processo muscular. Então, é uma coisa simples que não tem como se embaralhar lá na frente. É só a gente visualizar e aprender essa imagem, tá bom? Só que eu tenho que levar em consideração que todo um músculo, ele é emaranhado no outro. Ele vai se ligando e vai se articulando, ele vai envolvendo toda a estrutura que ele necessita aqui nessa estrutura fixa. Aí, o que acontece aqui? Na base inferior, ó, na base inferior interna,
a gente tem a cartilagem cricoide, né? Então, bem aqui, esse arco redondinho que parece um formato de anel, né? É a cartilagem cricoide, tá? Esse aqui, que é aqui laminar, é a tireoide. Então, vamos pensar. Acima dela, né, eu tenho a tireoide. Abaixo dela, eu tenho a cricoide. No processo fonatório dela, eu estou falando das pregas vocais, tá? Eu tenho as aritenoides. E as aritenoides, ela precisa se conectar com a cartilagem cricoide. Olha que legal. Então, ela tem que se conectar com a cartilagem cricoide. Então, o que, que vai acontecer com essa cartilagem cricoide? Ela se conecta pela parte lateral e pela parte posterior com as aritenoides, ó, com as aritenoides, tá bom? Anteriormente, quem se conecta com o músculo vocal é a tireoide. Lateralmente, ó, a cricoide, tá? Posteriormente, a cricoide. Entre um músculo vocal e outro, eu vou ter interaritenoides, ou seja, uma do lado e a outra do outro, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Então, eu tenho interaritenoides, tá? Eu espero que esteja dando para entender. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o ligamento vocal, porque a gente sabe que a gente tem uma estrutura, né, que permite aqui a cooptação da prega vocal, né? Eu tenho bem nesse rebordo todinho aqui, ó, as aritenoides. Então, o que, que eu tenho que lembrar na mente da gente, que a gente é uma forma de memorizar? Que a cartilagem aritenoide, né, ela é acompanhada de outras duas cartilagens no seu ápice, tá? Então, cartilagem aritenoide, ela tem um formato de chifre, né? Se você observar, parece aqui um chifre, né? Um chifrezinho para cá e um chifrezinho para cá. Então, se a gente pensar em chifre, a gente vai pensar quem leva chifre é o corno. Ele é um corno. Então, logo, quem se conecta aqui com a aritenoide é aqui é a cartilagem corniculada. Então, bem aqui em cima dessa estrutura que ela não está visível, ó, chifre, né? Ó, cartilagem, que tem formato de chifre, se conecta com uma outra cartilagenzinha que chama-se corniculada. É a sua parte proximal da aritenoide. Volta. Sua parte proximal da aritenoide. E a sua parte mais distal da aritenoide é a cuneiforme. Então, vamos lá. Chifre, corno, corno, cúnei. Beleza? Então, não tem como errar esse processo que vocês vão verificar revestido por tecido muscular, chamado de tubérculos, tá? Então, isso aqui é super interessante a gente entender. Como que funciona esse dinamismo, né? O processo fonatório, ele é feito para se encontrar aqui nessa linha imaginária mediana. Um músculo se encontra com outro. Então, quando esse músculo que está aqui na lateral, ele empurra esse processo fonatório para a linha mediana, ele permite o seu fechamento, a sua adução. Quando ele é retraído pela sua parte posterior, ó, vai puxar, né? Abrir esse espaço, ele é puxado pela sua parte posterior. Então, a parte posterior puxa, abrindo, e a parte lateral empurra, fechando. Então, aqui eu tenho todo o processo aqui, ó, do cricoaritenoide lateral, responsável por adução, e o cricoaritenoide posterior, responsável pela abertura. Beleza? Estou mostrando de um lado, mas isso funciona para os dois lados. Tá? Ainda assim, na minha aritenoides, eu tenho aqui processos importantíssimos, que são os musculares, que estão revestindo essa estrutura aqui que nós vimos, que é o cricoaritenoide posterior. Então, uma se conecta com a outra, gerando aqui um fechamento e um pouco de tensão também, tá? Então, aqui a gente vai ter um processo chamado transverso e aqui a gente vai ter um processo chamado oblíquo. Passando para cá para a Tamires entrar. Então, simples para compreender como é que se conecta aqui essas estruturas.
A gente vê tanta coisa, mas se você conseguir entender como funciona, aí o negócio fica super legal. Olha aqui, ó. Aqui a gente está tendo a mesma visualização, olha como ela está mais bonitinha nessa imagem, né? Então, aqui a gente consegue observar aqui, né, a cartilagem cricoide, ela já envolvida com tecido muscular, os tubérculos aqui em cima das aritenoides, olha o processo aqui das aritenoides, né, os processos aqui, tudo bem? Aqui o músculo cricotireoide, porque ele está aqui, ó, na tireoide, né, e também está inserido na base lateral aqui, ó, da cricoide. Na sua parte aqui bem anterior, aqui o nosso TA, né, que é o músculo vocal, e assim a gente consegue visualizar. Então, cricoaritenoide lateral, olha como a professora mostrou lateralmente, aí ele vem, faz um segmento superficial, olha, músculo posterior. Na base onde tem as aritenoides com aritenoide, ela também tem músculo que são interaritenoides. E esse músculo aqui são os aritenoides oblíquo, né, ó, um que faz o formato de X para um lado e para o outro, e o transverso. Então, aritenoides, processo vocal, aritenoides, processo muscular. Beleza? Então, esse processo muscular é músculo de apoio. O músculo vocal mesmo é o músculo fonador. É esse cara aqui. Tá bom? E aqui a gente tem todo o emaranhado do revestimento das cartilagens, fazendo aqui o seu formato de tração para entender como funciona. Show de bola aí? Show de bola, né? Então, vamos aqui, ó. Quando a gente recebe uma imagem bem nítida, bem de cima, que consegue visualizar todo o formato supraglótico, ela geralmente com brilho, uma nitidez melhor, é uma formato, é uma vídeo nasolaringoscopia, tá? Isso a gente vai falar quando a gente estiver falando de avaliação no próximo período. Então, quando a gente recebe esse tipo de imagem, a gente consegue ter essa visualização superior do espaço glótico, tá? E o que meus queridos têm que entender hoje, têm que aprender nesse semestre? É essas informações que compreendem esse espaço supraglótico, tá? Então, se eu observar aqui na figura do lado, eu tenho que ver, eu tenho que visualizar. Ó, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é de saber o posicionamento do espaço glótico, tá? Então, que posicionamento aqui é esse? Anterior ou posterior? Respondam. Onde está passando o mouse? Anterior ou posterior? Posterior. Posterior. Anterior. Anterior. Anterior? É, anterior, tá? Então, vamos lá. Anterior, certo? Posterior. Ah, Por quê? sim. Isso. Por quê, professora? Porque aqui, ó, se vocês observarem, é o processo que está inserido o músculo vocal. Então, o processo, onde ele está inserido? Na tireoide. A tireoide, ela fica na porção anterior, ok? Outro macete Ok. para a gente não confundir é aqui, ó, o esôfago, onde tem aqui esse espaço, esse espaço todo periforme nessa região, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Um espaço periforme. Isso aqui, ó, a gente tem o esôfago. Então, o esôfago fica na parte posterior. Lembra? Acima, faringolaringe, que conecta, assim, por trás, né, pela parte posterior com o esôfago. E separa o esôfago da laringe aqui, ó, essa estrutura posterior, o que permite o alimento passar para ele é a epiglote, tá bem? Aqui ela na frente, ó. Tá vendo? Então, anterior, posterior. A outra condição que a gente vai ver numa vídeo é que quando o paciente estiver fazendo uma emissão do som, a gente vai ver aqui a parte aqui das tonsilas linguais. A gente também observa o dorso lingual, né, onde ficam as tonsilas linguais. Então, nessa parte de dorso, onde está inserida aqui a rima da língua, né? E aqui a gente vai observar de imediatamente que é o processo anterior. Tudo bem? Então, aqui eu tenho as tonsilas linguais, certo?
Aqui eu tenho a rima mediana, né? Que é da glossa epiglótica, ó. Glosso, língua, epiglote, cartilagem, tá? Então, aqui eu tenho toda essa rima mediana, esse ligamento, né, mediano, aonde eu vou observar aqui glosso, dorso, glosso, língua, dorso, final, final da língua, base de inserção da língua, porção superior. Aí, o que que eu observo aqui? Que nessa estrutura eu vou ter um espaço. Aquele espaço que a gente viu, que fica antes das pregas vocais, nós chamamos de espaços ventriculares, lembra? E aqui a gente tem a famoso espaço onde fica estases, quando a pessoa tem uma doença neurológica. Então, aqui, espaço valecular, ó, é bem aqui nessa região, tá? Que é o espaço valecular. Quando estiverem estudando aí disfagia, a professora Lúcia vai falar muito de estase alimentar ou estase de saliva, né, aqui no espaço valecular. É esse espaçozinho que fica entre a epiglote e o dorso da língua. Tudo bem aí? Então, quando a gente observar, a gente vai verificar essa estrutura, sua coloração, né? Se tem presença de acidez no tecido, causando hiperemia, causando úlceras, causando qualquer irritação. Então, isso é muito importante ter essa visualização, saber visualizar essa imagem, tá? Se a gente observar aqui, ó, anteriormente, eu tenho a ápice da epiglote. Lateralmente, ó, eu também tenho aqui, ó, parte da epiglote. Então, a epiglote em si, ela vai se conectar com a aritenoide. Eu observo que lateralmente ela se conecta com a aritenoide. Só que a epiglote, ela não participa, né, do processo fonatório, mas do processo de proteção, tudo bem? Por isso que ela é conhecida aqui, ó, como a cartilagem da vida, tá? Porque ela não participa no processo fonatório, mas no processo de proteção. Quando a pessoa está comendo, ela baixa e tampa aqui o ádito da laringe. Quando a pessoa está, aqui nesse caso, respirando, ela volta para o seu lugar, para o seu espaço normal. Fechou aí? Tudo bem? Lateralmente, ela tem dois músculos, tá? E essa estrutura muscular vai permitir que ela se abaixe e que ela volte. Que ela se abaixe e que ela volte. Ok? E aqui a gente tem mais uma próxima tubérculo, ó. Tubérculo cuneiforme, tubérculo corniculado. E eles estão sobrepostos às cartilagens aritenoides, tá? A visualização aqui, gente, é superior. Então, a professora não precisa nem olhar aqui para o lado, que a professora já conhece aqui de figurinha, né? Figurinha mesmo. Então, logo aqui na frente eu tenho as pregas vocais verdadeiras, tá? Esse músculo aqui que compreende todo esse espaço glótico é o músculo vocal. Ele tem aqui também pinças ao seu rebordo, e aqui nós chamamos de préguas vestibulares. Essas aqui são as falsas, tá? As pregas falsas. Tudo bem? Tudo bem aí, crianças? Sim, sim. Beleza. Tudo bem. Então, se a gente visualizar uma imagem, a gente já sabe que aqui a gente tem toda aqui uma fossa piriforme, um espaço piriforme. Aqui nessa região a gente tem o esôfago. Aqui a gente tem a estrutura, né, da cartilagem aritenoide coberta pelo músculo aritenoide interno e o TA, né, ó, tireoaritenoide, porque é o corpo da prega vocal. Opa, volta, o corpo da prega vocal, né? Lateralmente, essas estruturas são envolvidas pelo cal, cricoaritenoide lateral, e aqui mais acima o CAP, posteriormente, e aqui nessa região lateral interaritenoide, a musculatura oblíqua e transversa. Pronto, show de bola, não tem mais como errar. Fechou? Então, isso aqui, gente, para vocês verem como o cabra tem que estudar muito, né, para compreender toda essa estrutura fisiológica. Ó, aqui tem uma tabuada. Quando a gente começa a estudar, quando é criancinha, a gente tem tabuada de matemática, abecedária, essas coisas todas. Aqui na voz vocês têm uma tabuadazinha.
tá? A única coisa que eu quero que vocês entendam é que nessa tabuada que eu tirei desse livro, ela tem uma observação. Quando ela colocou aqui principal abdutor, a autora ela deu uma vacilada, tá? Ela quis dizer que esse músculo atua com o principal abdutor, porque quem é o principal abdutor é esse cara aqui, o CAP, tá? Isso é só para vocês depois não confundirem. Vamos lá, vamos para a nossa tabuada. Primeira coisa que eu tenho que olhar para essa tabuada e aprender: quais os músculos que participam da fonação e quais os músculos que não participam da fonação. Então, eu vou separar, tá? Daqui para cá, eu vou ter músculos que participam da fonação. Ó, onde eu tenho processo muscular, ele vai estar destacado aqui numa parte cinzenta, tá? Eu tenho um músculo aqui que ele participa aqui, ó, da fonação, mas ele é um músculo que causa força, tá? Ele causa força e ele faz a modificação da estrutura das pregas vocais, por isso que ele causa uma força a mais, tá? Porque quanto mais ele estica, quanto mais ele afina, quanto mais ele estica, mais fina a voz fica. Então, esse cara aqui, o CT, é o músculo que dá os agudos. Ele é responsável pelos agudos, tá bom? Agora, vamos tentar entender aqui, ó. O nome do músculo, tireoaritenoide. TA, tireoaritenoide, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte: o ângulo da cartilagem tireoide, né, se conecta com o processo vocal e muscular das aritenoides. Tireoaritenoide. E assim sucessivamente, ó. Cricoaritenoide. Cricoaritenoide. Posterior. A lâmina, né, que é a parte de trás da cricoide, vai se comunicar com o processo muscular das aritenoides. Lembra que a professora falou que nas aritenoides sua parte posterior é processo muscular e na sua frente é o processo vocal? Legal, né? Aí aqui, ó, cricoaritenoide lateral. Então, eu tenho aqui a margem superior da cricoide que vai se conectar com o processo muscular das aritenoides, lá naquela margem lateralzinha, tá? Aritenoide, tá? Então, é um aritenoide conectado com outro aritenoide. Então, eu tenho uma musculatura que liga uma aritenoide na outra aritenoide. Tudo bem aí? Então, é muito simples de aprender essa estrutura, tá? Então, vamos lá. Quando a professora faz e na sua base de conforto, ela tem aqui uma musculatura que permite a rima, a aproximação dessa rima glótica, uma musculatura que permite o fechamento, né? É o principal, né? Adutor, ele está bem aqui permitindo o fechamento. Musculatura aqui, que é o TA, que é responsável por emitir esse som, os formantes, ele é o músculo principal, tá? Então, levando em consideração essas três estruturas, eu consigo manter o meu grave e sustentá-lo. Agora, se de repente eu não quero estar no grave, quero mudar para um agudo, eu vou ter que fazer uma modificação na estrutura da minha prega vocal. Então, eu venho junto com esse TA mais Cal mais A e pego um pouco desse aqui, que agora ele vai fazer as minhas pregas vocais se afastar, né? Da onde? Da tireoide para a cricoide, fazendo com que ele se estique. Então, o arco da cartilagem cricoide na sua porção anterior com a borda inferior da cartilagem tireoide. Então, se você observar, eles vão sair, um vai se afastar do outro, e com isso vai gerar uma tensão. E essa tensão vai fazer com que alongue as pregas vocais. Esse afastamento vai alongar as duas preguinhas vocais. Aí eu consigo fazer isso aqui, ó. Pá, TA, cal, A. E joguei pro CT. Ó, juntinho. TA, cal, A, e manteve. E o cara que tem mais pressão é esse bichinho aqui, porque ele modificou o corpo longitudinalmente das pregas vocais. Tudo bem aí?
Agora, outra coisa que a gente tem que entender. Músculo vocal propriamente dito, tireoaritenoide. Músculo abdutor, CAP, cricoaritenoide posterior. O único músculo que abre as pregas vocais. O único. Todos os outros participam do seu fechamento. Todos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos o CAP. O CAP não participa do fechamento. Ele é um músculo diferente. Questão de prova, cuidado com pegadinhas, tá? Então, todos os outros músculos intrínsecos da laringe participam do fechamento da vida, que se chama adução, menos o CAP. Alguém falou? Alguém fez alguma pergunta? Não, falei só que Professora, a senhora pode repetir? Repetir o quê, meu amor? Sobre Tudo. o CAP. Ah, o CAP, vamos lá. O CAP, ele é o único músculo fonador, o único músculo intrínseco da laringe que é responsável pela abertura das pregas vocais. É o único, ó, é o músculo da respiração, vamos dizer ali no espaço glótico, tá? É o músculo que permite, o músculo da vida. Por quê? Porque ele permite o ar sair, o ar entrar, ele mantém as pregas vocais separadas. Tudo bem? Os demais, todos os músculos, mesmo que compreendam aqui, ó, alteração de tensão nas pregas vocais, todos eles vão estar permitindo o quê? O fechamento. Então, se a gente observar o TA, o CAL, o A, o CT, o AE, o TE, todos eles têm a função de fechamento, adução, 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 adução. Todos esses daqui para cá participam do processo fonador, menos esses dois. Esses dois últimos não participam, tá? Outra informação que eu tenho que entender, que esse CT é um músculo que permite aqui uma tensão maior, porque ele modifica o corpo da prega vocal. Quanto mais afinar essa prega, quanto mais esticada ela tiver, ela vai estar maior, e quanto maior, né, alongada ela tiver, mais tensão ela vai ter sobre essa musculatura. E o ar, ele vai ter maior dificuldade de sair. Então, por ele ter quanto maior dificuldade, mais pressão infraglótica, mais fina essa voz vai ficar. Por isso que é os agudos. E esse músculo é responsável pelos agudos. Quanto mais eu tiver, mais fininho, quanto mais ele tiver esticado, né, mais vai ser difícil aquele ar sair. Quando ele sair, ele sai lá para cima, né? Bastante precisão, com bastante formantes, tá? Bem agudinho. Tudo bem? Então, vamos lá. Esses dois últimos, que é o ar epiglótico e o tireoepiglótico, eles são intrínsecos, né? Eles participam de toda essa estrutura, mas eles têm as funções de proteção, como eu falei, né? Eles trabalham diretamente com a epiglote. Então, quando o AE ele trabalha, o que ele vai fazer? Ele vai abaixar a epiglote. Então, aquela rimazinha lateral do processo lateral da epiglote com as aritenoides vai fazer com que ela puxe a epiglote tampando o ádito laríngeo. Okay? Vai fechar ali aquele espaço da laringe, aquele buraco, né, que nós chamamos de ádito da laringe. Tudo bem? Então, esse cara aqui, ó, ele vem e fecha. Quando, ó, eu tô bem aqui falando com vocês, tal, aí agora eu vou pegar minha água, vou dar um gole. Pô, dei um gole de água. Quando eu dei um gole de água, antes de eu dar um gole de água, né, no processo que eu estou ainda voluntariamente, a água ainda está aqui dentro da minha boca. A partir do momento que eu engoli a primeira deglutição, automaticamente aqui, ó, esse músculo vai fechar o ádito da laringe. Ele vai puxar a epiglote, protegendo minhas vias aéreas inferiores. Tá certo? Então, aqui, ó, ele fecha. Aí, para cada adutor, né, para cada agonista, desculpa, um antagonista. Então, no processo que esse aqui abaixa, protegendo o ádito, esse aqui faz com que ele retorne para o seu lugar, tá? Então, o tiro epiglótico faz com que ele retorne para a posição original.
Tudo bem? Fechou aí? Então, o ar epiglótico, lembre-se, glótico, lembre-se, glótico, espaço da glote, glótico, glótico, espaço glótico, abertura da glote, fechamento, abertura da glote, fechamento da glote. Glótico é diferente, dioide, 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 dioide. Então, glótico, glote, proteção. Oide, 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 fonação. Beleza? Não tem como errar. Isso é uma excelente tabuadinha. Fechou? Fechou. Então, só para recapitular. Músculo que é responsável por afastamento das pregas vocais, CAP. Músculos responsáveis por manter as pregas vocais ali na rima, né? Na rima, na sua porção, apenas na sua porção posterior. Ó, porção posterior, os interaritenoides. Por quê, professora? Porque o processo muscular dos interaritenoides fica na sua base posterior, certo? Então, a base posterior do processo das aritenoides vai aproximar e fazer ali a adução das aritenoides. Tudo bem? Agora aqui, eu preciso fazer com que essa musculatura, ela, além dela já estar fechada, ela se abaixe para ela receber ali uma fonação a nível normal, assim, do jeito que a gente está conversando. Habitual, nós chamamos fonação habitual. Aí entra o processo aqui do TA. Tudo bem? O processo do TA. Por quê? Porque ele é o cara que é responsável por manter essa conversa habitual. Certo? Aí, eu, de repente, eu saí do meu nível, poxa, aí eu vou ter que jogar aqui uma tensão maior, certo? Aí o Cal vem, faz um alongamento, né, já que ele já está baixo mesmo, juntamente com o CT e acaba aí com a situação. Joga uma pressão sobre a musculatura fonatória. Ok? Tudo bem aí? Fechou? Quase. Quase. Isso aí vocês vão aprender com o dia a dia, tá? Trabalhando. Eu tô amando, professora. Eu amo isso, gente, vocês não têm noção. Eu sou apaixonada por isso, tá? E se alguém for me seguir, vai amar. Quando descobrir que voz é maravilha. Gente, Nem sabe que é ser apaixonado por isso. mas olha só, ainda não acabou. Ainda vai ficar mais bonito ainda. O Luiz, que é cantor, né? Ele já sabe o que ele tem que fazer, né, Luiz? Olha, ele já vai ter uma noção. Se toda vez que eu começar a dar ataque vocal, eu vou estar Exatamente. acabando com essas estruturas. E quando aparecer as doenças, as lesões, aonde vai estar essas estruturas localizadas, para me saber aonde eu não devo forçar. Aí entra aí, ó, os fonadores. Olha que legal, né? Jogando pressão para a gente verificar como é que vai tirar essas eliminações aí de problema. Top! Por isso que eu digo, uma coisa puxa a outra, tá bom? Aqui, ó. Vamos para cá, hein, Luizinho? Só que eu tenho que levar em consideração o seguinte, que todo esse processo fonador, ele depende de um combustível. O combustível desse processo é o ar. Tudo bem? Não vamos esquecer disso. Ele depende ainda, né, de outro mecanismo, a fonte. A fonte desse mecanismo são as pregas vocais, a sua estrutura que fica ali no espaço glótico, beleza? Então, ele depende das pregas vocais, que está aqui relacionado ao TA, né? Junta, ó, TA porque é tireoaritenoides, né? Porque as aritenoides mesmo, ela tem um processo vocal e ela tem um processo muscular. E quando ela se conecta com a tireoide, ela faz o tireoaritenoide. Tudo bem? Então, assim, vamos lá. Combustível, ar, certo? Beleza? Só que o ar, ele tem que subir uma estrutura, ele tem que sair, ele tem que procurar a saída. E ele sem uma situação que nós chamamos na física importante, ele não vai funcionar, que é a potência, a pressão.
Então, o ar ele depende de uma pressão intrapulmonar. Então, para eu escapar, eu tenho que ter uma pressão intrapulmonar, certo? Então, o meu ressoador, ele começa nos pulmões, porque eu dependo dessa pressão que vem para expulsar aquele ar. E quanto mais pressão eu tiver ali dentro, mais eu segurar aquele ar, né? Mais preciso ele vai subir a corrente. Quando ele escapar, ele vai com toda a força e ele vai fazer uma contrarresistência nas pregas vocais, na sua musculatura. Então, o ar vem como um jato, ou bate aqui, né? Quanto mais forte, mais preciso ele for, mais ele vai trabalhar, fazer trabalhar essa musculatura, certo? Então, olha só, eu vou esvaziar o meu pulmão. Meu nome é Alisângela da Silva Queiroz. Não consigo. Tenta falar sem a pressão do pulmão. Não vai, gato. Agora eu vou encher meus pulmões. Estou carregada e toda aquela pressão está ali dentro. Ela vai sair, ó. Aí eu consigo falar. Beleza? O que a professora quer dizer? Que para acontecer o processo fonador, para que haja essa voz precisa, eu preciso de uma pressão intrapulmonar para ejetar esse ar que vem de lá e bater de contra-resistência com a estrutura muscular intrínseca. E, porventura, graças a Deus, toda a musculatura que é responsável pelo fechamento vai dar precisão aí no brilho dessa voz, nesses formantes dessa voz, tá? Psicoacusticamente. Então, quanto melhor for, mais a voz fica linda, mais nítida, mais clara, mais acessível ao ouvido humano. Quanto mais fraco for, mais ruim a gente vai. Não quero nem ouvir esse indivíduo, né? Assim que funciona? O produto não sei de quê. Pelo amor de Deus, não consigo nem ver o comercial daquela mulher. Mas a culpa é da coitada? Não é. Ela tem toda uma alteração nervosa envolvida nessa estrutura que ela não consegue ter propriedade de tonicidade. Né? Então, por isso que ela E tem professora, essas falando sobre isso, oscilações, ondulações, tá? Oi? desculpa lhe interromper, mas falando sobre essa mulher que eu esqueci o nome, ela não, nem fonoterapia ajuda? Nesse caso dela, é base nervosa, tá? Eu acho que ela já tem uma ajuda já por trás de tudo isso, porque poderia estar bem pior a situação dela. Sem inervação, tá bom? Entendido. Aí, o que a gente, às vezes, a gente pode até a gente não, né? O médico, ele pode inserir ali toxinas, que vai ajudar, pode fazer um trabalho diferenciado que vai estar aumentando ali o nível de tratamento, aumentando o nível de hormônios, proteínas, vitaminas. Então, isso aí, o médico, às vezes, eles conseguem resolver. Mas isso aí são riscos que a pessoa tem que correr, porque qualquer procedimento desse é muito delicado. Provavelmente, ela não queira correr esse risco. Entendeu? Até mesmo o transplante, tudo isso pode ser feito. Então, vamos lá, não vamos perder o foco para depois a gente chegar lá na frente. Tá bom, amor? Então, vamos lá. Beleza? Então, o que a professora está querendo dizer? Que eu preciso também ter uma visualização muito importante sobre esses músculos que nós chamamos músculos da respiração, tá? Então, eu tenho músculos intrínsecos, né, que são os próprios músculos fonadores que trabalham na fonação. Eu tenho os músculos extrínsecos, que são aqueles que nós chamamos de apoiadores, né, da laringe, beleza? E aqui nós temos os músculos da respiração, que são responsáveis por permitir a expiração e a inspiração desse ar, que é o combustível da nossa voz. Beleza? Então, o que eu tenho que entender aqui nessa imagem? Ó, é claro que a gente tem esse revestimento bilateral, mas aqui a nível didático foi feito aqui um corte, né? Desse lado aqui, que é o lado direito, e desse lado esquerdo, para vocês entenderem como é que funciona, tá bom? Então, o que eu tenho que entender? Toda vez que eu inspiro, o ar precisa entrar. Mas para ele entrar, a minha estrutura muscular precisa subir, ela precisa dilatar, ela precisa ampliar, porque senão ela não vai conseguir armazenar o ar.
certo? Então, se a gente observar na porção posterior aqui da cintura clavicular, eu vou observar algumas estruturas musculares, né? Desde o seu esternocleidomastoide, que é esse maior no seu ventre anterior, no seu ventre lateral, até o escaleno nas suas 3 porções. Então, toda essa musculatura são músculos que nós chamamos de acessórios para a respiração. Então, acima da clavícula, eu tenho os músculos acessórios para a respiração. Às vezes, a gente está sob tensão e essa musculatura ela já reflete sinais de tensão e pode estar prejudicando aqui, ó, o nosso espaço laríngeo, né? E aqui a gente chama de tensão, né, cervical por espaço perilaríngeo. Então, isso aqui, ó, são situações que a gente é muito comum. Torcicolo, qualquer coisa que venha comprometer essa estrutura pode estar refletindo indiretamente na laringe. Então, o que é que eu tenho que entender? Inspirou, o ar entra. Para ele entrar, a cavidade intratorácica tem que se expandir, tá? Então, aqui eu tenho os músculos principais, ó, os intercostais externos, porque quanto mais ele conseguir se distanciar, né, se dilatar, mais eu consigo armazenar o ar aqui dentro, tá bom? Então, eu tenho tantos na sua parte intercostal, né, e as intercostais internas e a sua parte intercondral. Então, toda essa estrutura aqui, ela serve para fazer o quê? Para ela alongar-se, ó, distanciar e fazer o seu volume longitudinal. Sendo assim, os pulmões, eles conseguem encher de ar. Tudo bem? Então, só para a gente não esquecer. Ainda aqui embaixo, eu tenho um músculo muito importante, que ele não está visível aqui, tá? Aqui eu tenho aqui os abdominais, né? O reto abdominal, e aqui eu tenho os oblíquos, né? E o transverso aqui do lado, ó. Transverso, oblíquo, né? E o reto. Mas o diafragma, ele não está aqui, tá bom? Aqui a gente só tem a cúpula dele, marcando aqui o espaço diafragmático. O que acontece aqui? O diafragma, a gente chama aqui ele como o músculo principal da inspiração. Nesse sentido aqui, por quê? Porque ele desce aumentando a dimensão longitudinal da cavidade torácica. Então, toda vez que o ar entrar, o diafragma tem que descer e a cavidade tem que subir. Olha que legal, tá? Para poder o ar ficar armazenado. Na forma que ele desce, ele não está relaxando, ele está contraindo, porque ele precisa fazer com que a musculatura daqui, ó, vai ficar expansiva. Diferente desse lado aqui, ó. Aqui eu tenho um momento, agora, eu vou falar, o ar precisa sair. No canto, vou encher aqui todo esse espaço que nós chamamos, né, intercostais, né, vou encher todo esse espaço de ar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Inflar. Vou inflar, 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 inflar. Quando eu vou inflar, o ar está entrando e a minha musculatura está toda subindo para permitir o armazenamento. Ele puxa a estrutura todinha, né? E o pulmão vai se dilatando, vai aumentando. Aqui é o oposto, né? O ar vai sair, a musculatura vai comprimir. Ó, o ar sai e a musculatura comprime. A mesma musculatura aqui vai fazer a pressão, né, sobre a estrutura pulmonar, para gerar ali uma força contra a resistência negativa e o ar sair com força. Então, é o contrário. Então, aqui eu tenho os intercostais internos, né, fazendo juntamente com o apoio aqui dos abdominais, fazendo com que esse ar saia. E ele só sai porque toda essa musculatura aqui vai abaixar as costelas, tá bom? Essa musculatura mais interna, ó, gente, esse espaço aqui todinho, ali, graças a Deus, ele tem essa flexibilidade por conta das costelas falsas, né? Ela é muito importante no processo expiratório. E ainda tem gente que tira as costelas falsas, né? Mas elas servem de apoio para todo esse tecido muscular aqui. Porque é nelas que eles são inseridos e assim eles conseguem fazer com que fique bem comprimido, bem apertadinho e o ar tenha mais potência de sair, tá?
e assim o diafragma se desloca, ó. Tá vendo? Então, se a gente observar aqui, ó, o ar está saindo, que está vindo dos pulmões, a musculatura aqui todinha ela está se comprimindo, fazendo a diminuição da caixa torácica, enquanto que esse aqui dá uma pressão anterior para poder o diafragma subir, ó, subir e voltar para a posição normal. Beleza? Então, a gente precisa entender isso. O ar entra, a musculatura se expande. O ar sai, a musculatura retrai. Isso para permitir aí o armazenamento do ar. Fechou? Aí aqui a gente vem, ó. Isso aqui tá explicando o que eu mostrei ali, ó. O diafragma contrai e se abaixa no momento da inspiração. Os pulmões distendem-se, pronto. E o ar atmosférico entra nas vias respiratórias e chega nos pulmões. Beleza. Na expiração, ele relaxa e se eleva, né? Ou seja, relaxa. Quando ele sobe, ele relaxa. Quando ele desce, ele contrai. Quando ele contrai, se expande. Quando ele relaxa, ele se comprime. Ou seja, é uma força aerodinâmica trabalhando junto. Aero, né, que vem do ar. Dinamismo muscular. Tudo trabalhando. É por isso que a teoria da voz, ela é baseada na teoria aerodinâmica, tá? Ok? Então, essa foi a aula até agora sobre a musculatura. Gente, pergunto de vocês. Alguma dúvida até agora? Luiz, caraca, eu tô com 30 criancinhas, eu nem acredito. Que bola. Primeira vez que eu tô vendo essa turma toda aí. Gente, o que eu quero que vocês entendam, tá? Na aula passada eu disse assim, peguem aquelas estruturas, façam um desenho, não foi? Lembram? Pintem, coloque o nome em cima, isso fica a critério de vocês, né? Porque eu acho que depois de uma aula dessa, né, querendo não, mas ela foi bem explicada, não foi não? Explicamento? Palhaço. O explicamento é bom. E é simples, tá? Porque, cara, quando eu estava aí do lado de vocês, a minha professora de voz, ela me deixava odiar a voz, cara. Porque ela falava tanta coisa que estava no livro e eu não conseguia entender com a real situação dos exames, entende? Certo? Deixa eu só abrir aqui uma... Cadê aquela patologia? Ah, antes disso, eu tenho aqui uma... Legal esse aqui também. Só para vocês darem uma olhadinha aí. Onde é que eu estou vendo um erro aí? Fala aí. No processo da respiração, o ar tem que entrar pela boca e pelo nariz? Não. Só pelo nariz. Não. Olha aí, viu? O certo é que seja pelo nariz, por conta da troca gasosa ser feita com mais eficácia. É até porque também, né? a nível de proteção, a nível de umidificação, não é isso? A nível de filtração, tudo isso. Então, isso aqui, ó, essa maquete, ela veio da empresa, não lembro o nome da empresa, mas eu fiz uma crítica nessa maquete porque essa visualização em 3D trouxe essa informação errada. Eu não sei se foi a pessoa que traduziu errado. Não, não foi, porque tá vendo as duas setinhas aqui indicando? Então, ela foi produzida errada. Então, quer dizer, no momento da inspiração, o ar ele entra pelo nariz, ó, passando pela faringe, região posterior, cavidades aéreas, porque se não tivesse ocas aéreas, o ar não tem como passar, não é verdade? Então, ele passa pela cavidade nasal, entre o encontro dos seios paranasais, nos orifícios das coanas, aí passa pela parte posterior, em contato com o véu palatino, que está abaixado para poder permitir a passagem do ar. Olha que legal! Aí ele passa e já consegue se conectar aqui, ó, com a parte, aqui, ó, orofaringe, não é isso?
Aí ele chega bem aqui, o esôfago está aqui no lugarzinho dele e a epiglote está aberta, né, na parte posterior para que ele entre no seu processo anterior aqui laringofaríngeo. Olha que legal. E aqui ele vai se espalhar, então ele distende-se através de quem? Da traqueia. Então, em conexão aqui com o anel traqueal, ele vai se espalhar pelos brônquios, atingir os bronquíolos e os bronquíolos terminais vão se conectar com os sacos alveolares. Olha que legal. Professora, não estamos lhe ouvindo. Oi? Oi, amor. Não conseguiram ouvir, não? Não, professora. Como está no 100 aqui. Você não ouve a mulher falar, não? Não. Tá, mas não tem, ó, não tem galho não quanto a isso, tá? Essa imagem, esse filmezinho, ele tá na internet. Aqui, ó, respiração, ele tá lá, não tem problema nenhum. Isso aqui é só a configuração da entrada e da saída do ar, com a expansão torácica, aumentando o volume para poder fazer o armazenamento do ar, né, com a contração que o diafragma vai causar dentro dessa região intercostal, para poder ele ficar aqui armazenado. E depois a sua expulsão. Isso é só mesmo para vocês terem aí uma visualização melhor, tá bom? Ó, relaxou, né? Relaxou, baixou aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa estrutura baixa e sobe. Agora, olha aí, ó. Inspira, expira. Inspira, expira. Falou? Tudo bem? Tudo bem aí? Karen, você tá aí? Ok, estou lhe ouvindo. Ok, professora. Você tá tão calada. É porque eu estou tentando assimilar as informações, professora. Tá tentando? Assimilar as informações. Ah, beleza. Beleza. Bora ver se vocês conseguiram ter uma noção mesmo de tudo isso que está acontecendo aí, beleza? Então eu pergunto, vocês respondem, tá bom? Então vamos lá, vamos contar aqui com a participação da Aline, né, Aline? Vamos perguntar aqui. Aline, eu tenho músculos importantíssimos que fazem parte do processo fonatório. Esses músculos são classificados como músculos intrínsecos da laringe, certo? Qual é o principal músculo que permite ali a fonação? O que eu estou fazendo? Falando, né? Qual é o principal músculo intrínseco que permite uma fonação habitual? Quem assistiu e anotou no caderno, mata de primeira, né? Aquele que mantém. Professora, a senhora pode repetir que eu não estava ouvindo direito. Então vamos lá. Músculo intrínseco responsável pela fonação. O músculo propriamente vocal. Como é o nome dele? É o CAP, né? Não. Não?
Não, Não é o principal da fonação? não. Quem sabe responde. É o tireoaritenoide. É o TA? É o É o TA, TA. professora? É o tireoaritenoide. É o TA. Tireoaritenoide. Beleza. Ok? Agora sim, vamos verificar. O TA é o músculo da fonação. É verdade que esse músculo ele é responsável pela abertura das pregas vocais? É verdade, Anthony? Não, professor. Não? E qual é o músculo que é responsável pela abertura das pregas vocais? É o CAP. É o CT. É o CAP, né? É. Quem foi que falou aí? Foi o Anthony? Johnson. Ah, Johnson. Tem o Presley, tem o Johnson, né? Então, vamos lá. A epiglote. Qual é a função da epiglote? Da cartilagem epiglote nesse arcabouço laríngeo? É proteger as vias respiratórias. Superiores ou inferiores? Inferiores. Beleza. Agora, bem aqui, ó. É rapidinho. Vamos lá. Agora você responde. Onde eu encostar, vocês vão me dizer, tá certo? Que local é esse? Rápido. Espaço veicular? Oi? É o espaço veicular? Espaço o Veicular. quê? Valecular. Valecular, isso. Valecular. Escreve aí. Valecular. Beleza. E bem aqui, dona Raia, a senhora tá aí? Que estrutura é essa? Que estrutura é essa? Olhem para cá. Esquece o caderno. Vamos Cartilagem. tentar. Epiglote. Cartilagem. Cricoide. É o músculo da epiglote? Não, aqui, ó. Cartilagem cricoide. Cartilagem o quê? Cricoide. Cricoide, eu não consigo visualizar a cricoide, tá? Na porção superior da glótica. Não tenho como visualizar. E a cartilagem Porque ela é a aritenoide? última. É É a a cartilagem- epiglote. Epiglote? Epiglote. Epiglote. Gente, entenda o seguinte nessa visualização. A única cartilagem que eu consigo visualizar da porção epiglote, ela fica livre, a sua parte, ela é livre de músculo. Só a sua lateral aqui, ó, fora a sua inserção, é que ela faz aqui, ó. Por que que ela participa do processo de alimentação? Olha aqui a rima dela aqui, ó. No dorso glossal, a sua parte anterior, né? E aqui na sua parte lateral, ó, com as aritenoides, tá vendo? Então, aqui nessa lateral, o que que ela vai fazer? A glótica, a área epiglótica vai baixar, certo? Tudo bem? Fechou aí? E aqui, ó, que estrutura é essa? Pregas vocais. Pregas vocais. Tá. Que espaço fica entre as pregas vocais? Recebe o nome de quê?
O espaço entre as pregas vocais. Nós chamamos de espaço o quê? Rima glótica? Espaço glótico, beleza? Não é rima glótica, não, né? Espaço glótico. A rima, ela desce aqui, ó, nessa direção longitudinal no sentido vertical, tá bom? Tá? Ok. O espaço entre, quando ela está aberta, é espaço glótico. Fechou? Glótica. E aqui, ó, que estrutura é essa que eu estou passando o mouse em cima? É o cricoritenoide, professor? É o esôfago. Oi? É o cricoritenoide? Não. Acho que é o esôfago aí, né? Esôfago. Rapaz, esse cabra tá com tudo, né? Então, aqui eu tenho espaço periforme nessa região, né? Aqui com a fossa esofágica, tá? Mas esse cabra tá muito bacana aí ligado, né? E aqui, ó, bem aqui onde tá o mouse. Aqui, ó. Isso seria um tubérculo, professora? Que tubérculo é esse? Ó, Cornicular? Cornicular. aqui, ó. O que a gente tem que pensar? O que tem aqui no meio? As aritenoides. Aritenoides. Proximamente, a gente tem que tubérculo das aritenoides? Uniforme. Proximalmente, Cuneiforme. é o cuneiforme. Proximalmente, Aritenoide. o corniculado. Beleza? Ó, não esqueçam que aqui, ó. Aqui vamos observar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Proximalmente das aritenoides, eu tenho o corniculado. Distalmente o cuneiforme, lembra? Ó, tá aqui na imagem, lembra? Então, quando a professora mostrou aqui, ela disse proximamente. Então, lembra assim, ó. Aritenoides, formato de chifre, chifre e corno, corniculado. Olha que legal. Aritenoides, formato de chifre, chifre e corno, corniculado. E aqui o outro que faltou, né? Cuneiforme. Beleza? Beleza? Beleza. Beleza, graças a Deus. Tá aqui elas, ó. Cartilagem aritenoide no formato de chifre, tá bom? A sua porção anterior é o processo aqui que nós chamamos fonatório. Na sua porção lateral, aqui dela, aqui, ó, anterior, né? Bem aqui, ó, frente dela aqui, ó, a frente. É que ela faz isso aqui, eu não sei se vocês estão vendo meu rosto, dá para ver? Não, né? Quando eu tô com o slide, só se vocês clicarem em mim, né? Dá para ver, professora. Ela faz isso aqui assim, ó. Pam, 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 pam. É isso aqui, ó. Esse processozinho assim, ó. Virou, aí ela faz isso, ó. Pam, pam, pam. Esse é o movimento que ela faz. Beleza? Então, aqui, ó, sem olhar muito aqui para a imagem, tá aberto? Tá aberto, né? Tá aberto. Quem tá aqui fazendo o papel para poder estar aberto? Por estar distante uma prega vocal da outra. Quem está trabalhando aqui? O CAP? O CAP, exatamente. Porque olha só o que o CAP faz. Ele faz com que puxe o corpo da prega vocal, ele puxa, ó. Ele puxa. Se ele puxa, ele tira uma de perto da outra. Olha aqui, ó. Ele puxa, tá vendo? Ele vai puxar.
Em contrapartida, ele não vai puxar. Quem vai juntar é o lateral. Então, ele vai empurra, empurra, empurra. Aqui o bonitão. Só que bem aqui, a gente tem ainda um corpo dela, ó, tá vendo? Ó? Esse corpo aqui, ele vem e une o processo muscular lateralmente uma na outra. É porque não está aparecendo aqui, foi retirado, que é o oblíquo e o transverso. Ele aparece só aqui, ó. Porque ele é mais proximal, ele fica bem aqui no processo muscular, mais proximal. Ó, bonitinho. Certo? Fechou? Bem, hoje a aula era essa, era para conhecimento das estruturas e conhecer como é que funciona esse músculo. Então, pronto, eu não tenho mais problema nenhum. A gente ainda tem tempo hoje? Tem, né? Então, Tem sim. tem tempo sim, né? Então, a professora vai abrir aqui um material. Esse material é para a próxima aula, mas olha que coisa boa, só para vocês darem uma olhada. Aula 4, que a professora fez com muito carinho. Agora que vai começar a brincadeira. Então, o que é que eu quero? Não faltem na aula que vem, tá certo? A aula que vem não pode faltar, porque eu já vi ali uma parte anatômica, uma parte morfofuncional, e agora eu vou entrar na identificação do espaço glótico para poder saber localizar quando tiver tipo de disfonias órgãos funcionais. Então, a gente não pode perder a aula que vem de jeito nenhum, porque vai ser uma pura aula de matemática. Ó, não tem como faltar. E aí, depois, meu irmão, só exercícios, só exercícios. Beleza? Então, isso aqui é só para vocês terem um gostinho de como a aula já está lançada, que a professora já preparou para vocês. Olha que bonitinho. Vendo? Tudo bem? Tudo bem, até o momento. Beleza. Vai dar tudo certo. Bem, minha aula de hoje está encerrada, tá? Próxima aula a gente vai ter essa aula de delineamento. E depois da aula de delineamento, nós já vamos fazer uma prova parcial. A senhora vai fazer chamada de novo? Vou fazer a chamada de novo. Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de saber dos meus alunos novatos Quando vamos para o laboratório? que vieram. Ah, na verdade, Luiz, essa aula de laboratório aí, só se fosse para uma condição passiva, porque nós não temos materiais que comprovem patologias. A gente está estudando patologia, entende? Eu não tenho nenhuma material de imagem no laboratório que venha mostrar. O que a gente pode fazer é analisar sem laboratório algumas imagens que eu tenho de patologia, certo? Certo. Fechou? Então, infelizmente, o laboratório de voz ele não compreende assim uma biblioteca virtual com bastante dados, com bastante imagem, porque isso é apenas a fisiopatologia, ok? Era tão bom se a gente tivesse tecidos das pregas vocais com comprometimento hialinos, com comprometimento de gordura, com fissura, com sangramento, mas infelizmente nós não temos esses materiais no nosso laboratório. Tudo bem? Ah, poxa, mas ok. Professora, eu acho que Mas não tem problema não, porque só da gente estudar os vídeos que eu tenho para vocês, vocês vão ficar legal. Deixa eu só pegar aqui uma paradinha. Professora, Peraí, deixa eu... Oi, Nenê! eu acho que eu não estava na hora que a senhora fez a primeira chamada. Não, eu mas vou já tô fazer a aqui, tá? chamada. Aí, deixa eu só abrir aqui um negócio para vocês, rapidinho. Tá bom. Fisiopato. Rapidinho. Acho que antes, Arlinda, ainda nem cheguei aqui, né? Mas como vocês estão aí agoniados. Tum, tum, tum.
Poxa, eu tô com um erro aqui. Peraí, rapidinho. Peraí que eu tô aqui, eu só tô tentando abrir aqui material. Opa, achei. Cadê vocês? Ó, bora ver se a gente consegue visualizar isso aqui. Vocês estão conseguindo visualizar essa tela? Sim. Então, Sim. aqui faz de conta que a gente está lá no laboratório fazendo essa análise, tá? Então, pelos flashes, pela luminosidade, por eu conseguir visualizar tudo isso e ainda assim uma boa coaptação, ó, aqui eu tenho uma visualização superior, olha, dorso, ó, olha que legal, olha que fofinho. Olha aqui, ó. Vou parar aqui, ó. Né? Ó, bem aqui, isso aqui é uma fenda vocal associada a nódulos, tá? Então, ó, aqui eu vou observar a estrutura. Olha que estrutura linda aqui, ó. Que estrutura é essa? A anterior. Aqui eu tenho a epiglote, né? Olha aqui, todo o processo periforme aqui, ó, com presença de salivação, estase, ó. Olha lá, ó, na parte posterior, ó. Tá vendo aqui presença de salivação? Olha, tossiu, né? Ó, para tirar a estase, ó. Gente, olha aqui, ó. O que que eu quero que vocês observem? As aritenoides, né? Num processo de fechamento, interaritenoides, fechamento. Aqui, ó, as aritenoides no processo vocal lateral. Olha o músculo TA aqui trabalhando, o músculo TA, né? O que que a gente consegue observar? Um quadro aqui que está muito ruim, ó, um quadro inflamatório. Vocês estão vendo um processo varicular aqui do lado, ó, né? Toda ela aqui com varizes associada, né? O cara, ou ele está com presença de refluxo, ou com qualquer uma outra alteração que atingiu aqui, mas todo esse espaço aqui está com uma irritação sobre esse espaço glótico superior. O que que a gente observa aqui? Que se nessa imagem a gente tem aqui uma assimetria, ó, uma assimetria. Se a gente for olhar aqui no processo medial dessa linha mediana da glote, da região supraglótica, a gente observa uma assimetria, né? Então, por quê? Porque aqui existe uma presença de lesão, tá? Então, eu tenho uma lesão nas pregas vocais, tá? Eu tenho uma lesão nas pregas vocais. Então, se a gente produzir, ó, vou parar aqui, ó, deixa dificuldade, deixa só. Aí, ó. O que que é fenda? Buraco, espaço, né, aonde não se deve ter. Aqui eu tenho tipo de fenda em ampulheta, duplo fuso, tá? Por quê? Porque uma massa saliente nesse espaço fonatório começou a desenvolver-se. As fendas, por si só, elas sempre podem estar associadas a uma lesão de massa, mas às vezes elas podem não ter nenhuma lesão de massa. Aqui a gente compreende aqui
que existe uma alteraçãozinha, certo? Afastando, né, a competência desse fechamento, ou seja, as interaritenoides não conseguem manter-se aqui fechada direitinho. Então, o músculo TA, ele sofre aqui uma condição, né, nesse processo fonador, levando a um processo de rouquidão, levando a um processo de ressecamento, deixando aqui um ato inflamatório para esse paciente. Por quê? Porque tem escape de ar por essas fendinhas. Isso traz irritação. Então, nessas condições aí, ó, eu tenho uma alteração a nível orgânico, né? Que está comprometendo o processo vocal dessa paciente. Olha que interessante. Então, se a gente for levar em consideração, ó, vou verificar. Abriu, olha que legal. O que aconteceu com as interaritenoides? Elas relaxaram, né? Elas relaxaram e o processo aqui na sua porção posterior, que fica por baixo dessa estrutura muscular, aqui nesse nível, por baixo, está fazendo com que ela se distancie, que é o CAP, tá? Que aqui nessa porção superior, eu vejo todos os tubérculos cobertos com a musculatura interaritenoides, né? As aritenoides laterais, as cricoaritenoides laterais, mas as outras são muito mais por baixo da outra musculatura, não tem. As superficiais eu consigo visualizar, né? Mas as profundas não. Então, se a gente observar, ó, olha aqui, ó, o epiglóide se estirou, tirei o epiglótico aqui trabalhando para ela ficar bem esticadona. A TA trabalhando para ela ficar aqui bem na rima. Quando ela fez, aqui a gente tem aqui um distanciamento longitudinal maior, tá observando? Ó? Ela fez um distanciamento maior, provocando um alongamento. Ó. Vou voltar um pouquinho, ó. Não tem um alongamento tão preciso. Agora ela fez um alongamento muito preciso. Nesse alongamento preciso, você vê que ela aumentou o seu tamanho longitudinal. Então, nesse espaço, ela teve aqui um estiramento. Isso foi provocado pelo CT. Vem aqui, ela não tem estiramento. Ó, deixa ela voltar. Olha lá, chega a gente nem consegue visualizar. Tá vendo lá? Né? Ela não tem estiramento, ó. Subiu, ó, estirou. Olha o agudozão lá entrando, o CT trabalhando. Olha aí, ó. Tá vendo? Esticando, forçando mesmo, para ele analisar toda a estrutura, ó. Aqui, ó. Ver se ela fecha. Mais agudo ainda, ó. Ou seja, ela tem uma precisão para os agudos e uma imprecisão para os graves, né? O grave dela quase não sai, né? Tem problema, né? E a gente observa que ela tem uma precisão melhor com os agudos. Ó, olha aqui a diferença. Quando ela vem para o agudo, ela tem um fechamento melhor. Mas por quê? Por conta do CT. Então, o TA aqui, ele está comprometido com a fenda vocal. Por isso que o bichinho está desse jeito aqui. E o que a pessoa tem que fazer nessas condições? Eliminar esse espaço, né? Verificar se é por conta de uma lesão tecidual, um micronódulo na região, né? Se for um micronódulo, de um lado só é um micronódulo, pode ser aí associado a quê? Abusos vocais. Isso aqui a gente vai estar vendo futuramente, porque a professora tem que dar passo a passo. Conseguiram visualizar? Sim. Bom. Sim. Deixa eu só mostrar aqui esse outro, mas isso aqui é só para vocês ficarem ligados com uma situação complicada. É um tipo de lesão orgânica também, tá? Aqui é um processo tumoral. Então, um processo tumoral que está envolvendo aqui o espaço aqui da região interaritenoide já tomou, olha só. Isso mesmo, tomou lá. Né? Visualizaram o tumor? Sim. É um tumorzão aqui, ó. Né? Mitosezona acontecendo com uma proliferação celular. E ali ela fez toda uma deformação, né? Aqui já é outra. Olha aqui, ó, um pólipozinho hemorrágico. Vixe, tem muita coisa aí, gente. Beleza? Então, vamos deixar para depois. Eu tô tratando nódulos vocais. O meu foi por abuso vocal mesmo. Então, Zuelen, fala, Zuelen.
Eu tô tratando nódulos vocais também, professor. Por abuso Nódulos vocal. vocais têm origem de abuso, filha. É. É abuso vocal. A gente vai. É, abuso vocal, tá? Eu tô tratando isso em mim. Em mim. Você é professora? Não, eu tô tratando em mim. Eu tô sendo cuidado por uma fonoaudióloga. Não. A pergunta é: qual é a tua profissão? Ah, não, assim. Não trabalha com a voz? Cantei muito, né? Cantei Não muito. trabalha com a voz? Não trabalho tanto com voz. O problema é que eu cantava muito. E cantava incorretamente. Beleza, era isso que eu queria saber, porque esse tipo de lesão ocasionado por abuso vocal. O abuso vocal ele pode ser qualquer um desconforto que você está gerando, né, na musculatura da prega vocal, né, propriamente dita, sem você saber, tá? No meu caso, porque eu cantava, né? E nunca fazia Olha aí, essa tipo vozinha rouquinha, né? Provavelmente ele está numa região mais medial, né? Esse teu nódulos bilaterais. Pelo jeito ele não está muito grande, Não, só por causa da voz. Bilaterais mesmo, né? Aí, ó, um gravezinho acentuado, com presença de escape de ar, provavelmente acompanhado de uma fenda duplo fuso, né? É isso mesmo. É isso mesmo? Desculpa aí, viu? É boa. Professora, meu sonho, professora, é ouvir a voz de alguém e já falar o que está acontecendo. Cara, isso aí... Meu Deus, arrasou. Pode pegar o diagnóstico. Então, quer dizer, essas condições patológicas... Fala, Suelen. Esse foi o diagnóstico. Isso aí, não é, mas isso aí é a minha psicoacústica trabalhando. Ela pode ser diferente da tua, da do Presley, da do Luiz, de qualquer um, certo? Mas a minha eu levo para esse raciocínio. Por isso que eu perguntei o que você fazia, o que você deixava de fazer, porque poderia estar associado a outras condições. Tá entendendo? Mas a Fono falou a mesma coisa que a senhora falou. A mesma coisa. E a gente só consegue ter essa percepção, que eu tenho fé em Deus que semestre que vem vocês também terão, quando a gente consegue... O que eu fiz na minha mente? Eu fiz todo um raio-x da estrutura muscular. Eu fui acompanhando os teus formantes, a tua voz grave, o processo que tu inspirou, o escape vocal que tu apresentou, junto com a tua voz, certo? Levando aí a perda de formantes. E aí eu fui fazendo a associação na minha mente. Foi assim que eu cheguei, certo? Certo. Isso aí vocês vão estar fazendo no ano que vem, se Deus quiser e permitir, porque eu vou ver mas eu não sei se a gente vai, não é possível que a gente não esteja presencialmente, mas eu acho que sim, porque já envolve avaliação diagnóstica, eu quero botar vocês em campo. É possível, cara. Mas se eu não colocar vocês em campo, eu vou colocar vocês para fazer um monte de coisa. Ok, crianças? Tudo bem aí? Tudo bem. Aula encerrada por hoje. Eu agradeço a participação. Quem não fazia parte da minha aula, seja bem-vindo. Agora eu vou aqui fazer aqui a nossa segunda chamada, beleza? Vamos ver se eu consigo Fametro.edu, consigo aqui conectar. Eu estou apresentando a tela, né? Fale, estou lhe ouvindo. A Patrícia estava na aula, só que ela saiu e ela não conseguiu entrar mais pelo link. É a Ana Patrícia. Como é que é? Ela estava na aula, a Ana Patrícia. E aí deu problema de conexão, ela saiu. E aí até agora ela não conseguiu entrar mais. Já desligou o celular, ligou de novo, mas ela não consegue. Ela perdeu a aula, eu não acredito, cara. Essa agora da última agora, que a senhora começou a falar e ela saiu. Não, mas esse vídeo aí não tem problema não, que foi só mesmo para mostrar aí para vocês por que vocês têm que entender, por que vocês não podem faltar a aula que vem. Uma aula aqui tá puxando a outra, não pode faltar de jeito nenhum, viu, Karen? Viu, Aline? Karen, tu tá aí? Eu tô com saudade de ti, Karen.
Tu percebeu? Professora, Tu percebeu como é legal? Voz, Karen. Eu acho que eu tô te perdendo para áudio. maravilhoso, mas não é a minha praia, professora. Eu já sei qual é a tua praia. Linguagem. Pô. Também não, professora. É sério? É neuro, professora. Psicopedagoga não vai fazer linguagem, bicho? Não vou para linguagem, não, professora. Não me diz que tu vai para áudio, Karen. Não, também não. Já sei para onde tu vai. Disfagia. Sim, eu acho que sim, professora. Disfagia. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Todo processo disfágico envolve voz, tá, gata? Aliás, Eu sei. o sinal principal de que tem broncoaspiração é pela voz. Pela voz. É hidroaéreo inspirado, sinal acústico hidroaéreo inspirado, o cara está quase morrendo. Então, tem que conversar. Por isso que eu estava prestando muita atenção na aula. Muita atenção. Minha primeira praia foi disfagia. Trabalhei 4 anos só com disfagia. Aí depois eu parei. Vamos lá. Vou voltar aqui para ver se... Quem está com falta? Gente, o que é isso? Não salvou. Eu tô na turma certa? Tô, né? Sim. Lembra que tinha um monte de gente com falta? Tá. Pois é, não salvou. O sistema caiu e não salvou. Então vamos de novo. Aline, rapidinho. Ana Patrícia, Andresa. Presente. Anthony. Presente. Brian, Cíntia, Ediane. Olha, vocês estão vendo quem está aí na sala do Meet. Só quem não está aí, vocês vão me dizer quem não está para ir mais rápido. Evelyn, Janine, Janaína, Jéssica, Jonisson, Karen, Lucinete. A Lucinete está aí? Sim, professora, presente. Luiz, Michele, Nayara, Neuza. A Neuza está aí? Neuza, presente. Renan, Richellen está aí, né? A Michele Sandra. está presente. Sandra está aí? Estou aqui, professor. Tiana, não lembro de ter visto a Tiana. Você está aqui, professora? E Arisuel, tá todo mundo aí presente, cara? Estou aqui. Eu acho que tem alguém que eu não chamei. Vai ver, não está no sistema. Isso aí tem que pedir pro representante depois. Quem é Panda aí? Johnny Supanda. E hoje está complicado. Olha aqui a Neuza. A Neuza eu não conhecia. Quem mais que eu não conhecia aqui? O Brian eu não conhecia. O Brian já saiu, né? Não está aqui. Professora Neuza, presente. Aqui, eu só estou dizendo que eu não estou te reconhecendo. Acho que eu não te vi pessoalmente ainda. Né? Ah, sim. Yara, também não lembro. Isso. Bem, gente, por hoje é só. Obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima semana.